trazendo um abraço fluido, fraterno de todos que fazem o Celebro. O Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade fica na base. E estamos aqui mais uma vez para interagir conhecimentos e buscar cada vez mais aprofundar os conhecimentos e o entendimento sobre os ensinamentos de Jesus. E não ficar apenas no campo do aprender o ensinamento. Muitos conseguem, mas vamos um pouquinho mais além. Nós que estamos aqui, vamos buscar um pouco mais além e também incentivar aqueles que não estão aí, além do entendimento. Eu sempre falo isso. O entendimento é um ponto mais simples, digamos assim, logo após a vontade. Querer conhecer. Então vem o entendimento. A partir do entendimento, aí precisamos desenvolver algo muito maior. Foi exatamente esse o grande objetivo de Allan Kardec quando se predispôs a ser o codificador da doutrina espírita. Codificador de tantos ensinamentos, de tantos aprendizados, de tantos ensinamentos. Então, ele buscou estimular a compreensão. Entender e compreender é fundamental. Entender é um passo importante, é o primeiro. Não vamos compreender sem antes entender. Mas compreender é essencial porque mergulha no conhecimento. É o compreender que faz a gente buscar opiniões, pesquisas, ouvir melhor, dialogar, questionar, participar, interagir, compartilhar. E cada vez que a gente vai fazendo isso, a gente vai estruturando de uma forma sólida o entendimento sobre aquilo que Jesus ensinou e a compreensão por que Jesus ensinou, para que o que acontecia naquele contexto a gente começa a ter dimensões exatas do que se processou. É o aprofundar. Foi esse o grande interesse de Kardec. É esse o grande interesse da doutrina espírita. Que a gente tenha uma fé racional, equilibrada, lógica e que possa entender todo o contexto que envolve a nossa história, a nossa formação, o nosso desenvolvimento enquanto ser humano, enquanto espírito. Novamente ser humano, novamente espírito. E por que estes dois momentos? Porque é preciso existir. Quando somos criados para existir. Vida que segue em duas dimensões.
No momento vamos estar no plano material como estes espíritos aqui que estão se visualizando. Eu, o colega, todos os outros e todos estes que não estamos visualizando, mas que ocupam neste momento este espaço também. E estão na outra dimensão. E também vivendo, tal qual estamos nós. A dimensão que ele se encontra é a dimensão espiritual. Num período que nós chamamos de erraticidade. Por quê? É o período entre uma encarnação e outra, onde vai se fazer toda uma análise, todo um processamento dos acertos e principalmente dos erros cometidos. Por isso, erraticidade. O estudo dos erros. Uma vez uma pessoa, numa palestra, me perguntou sobre isso. Por que não? Acertabilidade. O período. Mas a acertabilidade seria um certo egoísmo da nossa parte, um certo orgulho. Ou seja, somente os acertos, quando os nossos erros são sempre maiores do que os acertos vão pesar sim neste período. Mas é preciso verificar erro por erro para não mais voltar a cometê-los quando aqui retornar para esta dimensão em que estamos. Quando voltar a encarnar. E nesse processo, nessas duas faixas, lado a lado estamos caminhando. Há momentos em que vamos fazer isto. Quem estava desse lado passa para cá, quem está para cá passa para cá. Mas seguindo sempre adiante. Por isso que André Luiz diz, e a vida continua. Por isso que nós, espíritos, falamos, não existe morte, que a ideia de morte é terminal, encerrou, mas não encerra, prossegue. Há toda uma existência. Somos criados simples e ignorantes e começamos uma trajetória até a angelitude. Recebemos o livre-arbítrio. Isso tudo precisamos entender. Kardec, quando cria as obras, ele procura estimular exatamente esta crença. Por isso, eu tenho dito em muitas palestras que tenho feito, para estarmos bem atentos a isso aí. Porque se aproveitando de alguns lapsos que cometemos às vezes, por exemplo, classificar a nossa crença como kardecismo. Kardec mesmo não aceitava. Se tivéssemos a possibilidade de estar diante dele, ele perderia calma. Então estão aproveitando termos como estes para tentarem conturbar, deturpar e prejudicar o trabalho digno que o Espiritismo teve e terá no futuro. Existem correntes na internet falando de novo Espiritismo. E esse novo Espiritismo, essas correntes,
coloca Kardec como ultrapassado. É preciso ter uma nova visão do que é o Espiritismo. Que o kardecismo está ultrapassado. Aquele que fundou a religião falhou em alguns pontos. E aí é preciso ter cuidado. Por isso eu estou iniciando com esse entender e compreender. Eu entendo o Espiritismo. Certo. Todos nós aqui entendemos. Mas vamos raciocinar a compreensão. O que é o Espiritismo? Kardec, quando define o Espiritismo, ele coloca como ciência dos espíritos. Em nenhum momento, em toda a obra da codificação, o que é o Espiritismo, obras póstumas, todo o material que foi recolhido após a morte dele, em nenhum momento ele usa o termo kardecismo. Ismo, seguidor daquele que teve a ideia. Não. Ele se apresenta como codificador da doutrina espírita existente há milênios. O Espiritismo não é uma religião fundada por ninguém, não por Kardec, nem por ninguém. O Espiritismo começou a tomar estrutura a partir do surgimento do elemento humano, do hominal, quando o espírito existente começa a animar este corpo, os corpos materiais. Animar. Então, animar vem do espírito que anima o corpo, energias, vibrações, fluidos. Esse espírito, ele é simples e ignorante, não é o corpo. À medida que o espírito vai evoluindo, o corpo também acompanha o processo de evolução, porque o espírito vai criando capacidade de entendimento, descobertas que Deus vai liberando aos poucos de acordo com a potencialidade do espírito. Ele vai alcançando e ele vai criando sistemas de vida, de viver em grupo. Então, o homem surge simples e ignorante, começa a se desenvolver. Não surge surgem grupos que se combatiam, mas de repente percebem que os perigos existentes contra eles era maior do que a rivalidade deles, e começam a reconsiderar pelo instinto aquela rivalidade e a formar grupos de defesa. Desses grupos de defesa vão buscando locais para concentração, busca de alimentos, maneira de se defender dos animais mais perigosos. As cavernas. Cada grupo vai possuindo suas cavernas, local para desenvolver a sua maneira de viver.
E continuam se confrontando, os grupos agora. Mais adiante vão perceber que o confronto entre os grupos também não adianta de nada, só prejudica e ajuda os grandes adversários que são os animais, o perigo. E começam a se aproximar, a formar planos de entendimento e de relacionamento. E vai surgindo áreas onde existem grupos. E essas áreas ainda continuam o confronto. Mas vamos perceber mais adiante que também não adianta. É preciso conviver com as outras áreas, pois os perigos que é inerente a uma área é também ao outro. E não adianta só defender ali e o perigo avançar pela outra área e chegar a eles. Mas se todos estiverem emanados, a defesa e a captação de alimentos e de sobrevivência, a sobrevivência vai ser mais eficiente, mais eficaz, mais permanente, mais duradoura. E começam a formar regiões, sociedades, países, continentes. Isso não foi de um dia para o outro. Isso levou milênios. Anos e anos. Nesse processo. Para chegar à parte da história conhecida dos emissários, dos profetas que vieram trazendo, quando Deus percebeu que o homem já estava com uma capacidade de entendimento, que poderia ouvir, entender informações sobre o mundo espiritual. E aí vem os profetas, e tudo é um processo de evolução. E todos esses corpos, estas pessoas que se interagem, encarnados, são animados por espíritos. Mas eles não vivem milênios. O tempo de vida deles era até menor do que o nosso. 30, 40 anos, um homem com 40 anos já era considerado velho. A gente vê na própria Bíblia, quando se refere a João Batista, Isabel era uma mulher com um pouco mais de 40 anos, e Zacarias considerava, e toda a sociedade, e ela mesma, improdutiva. Hoje a gente vê mulheres com 45, 50, mesmo passando por uma gravidez de início, ter uma gestação e ser mãe tranquilamente. Avanços. O homem vai avançando. Progresso. Isto aí faz parte da história da humanidade. Então, encarna, desencarna, erraticidade, entendimento, volta, encarnado, avanço. Alguns na erraticidade evoluem muito, voltam muito diferente, trazem ideias novas. Num determinado período, a Terra passa por um enriquecimento da população, quando um outro planeta similar à Terra
está avançando, está saindo de expiação e provas para a regeneração. Muitos aqui já ouviram falar em capela, né? E estavam no período de transição, o mesmo que estamos agora. Então, espíritos renitentes, espíritos que não conseguiam evoluir moralmente, mas que tinham uma intelectualidade muito apurada, não conseguem mais reencarnar naquela casa do Pai, naquela morada da casa do Pai. Está expulso do paraíso? Está não. Há muitas moradas na casa do Pai. A frase é fácil de entender, por isso que eu falei, entender e compreender. Há muitas moradas. Mas aí, nessa morada, não tem mais como ficar. A dimensão que os demais alcançaram, moralmente, ele não consegue mais alcançar. Perdeu todas as chances, fogo do inferno? Não. Outra morada. Morada terra. Chamada terra. Governada por um espírito de alta elevação, com a permissão de Deus, ao qual chamamos Jesus, o Cristo da terra. E este espírito vai ter a possibilidade de encarnar dentro dos padrões vibratórios da terra, que está entrando num processo de expiação e provas. Aí temos aquele período das pirâmides do Egito, aquelas descobertas fantásticas dos egípcios na área de biologia, astronomia, astrólogos, magos, e vão surgindo para aquela época seres com uma capacidade intelectual anormal para aqueles que não alcançavam aquele ponto. Porque a intelectualidade, quando eles foram banidos de capela para cá, a intelectualidade não foi retirada deles não, é o que fica conosco. Eles vieram para cá para ganhar moralidade, porque lá não conseguiram. E aí vem para o plano, a morada terra. Aí temos aqui os incas, temos os maias, temos os povos antigos, com uma cultura incrível, comunicação nas próprias cavernas e tudo, codificação de informações. São muitas as descobertas hoje do quadro evolutivo daqueles que chegaram para habitar a morada terra. E a terra continua a sua jornada e os seus habitantes encarnando e desencarnando. Moisés, a ideia, a mensagem, a informação do Deus único, grandes filósofos, pensadores, profetas. 2000 anos depois, Jesus, a Boa Nova, e Jesus, entendendo que ainda iria precisar mais, fala que mais adiante viria a terceira mensagem. E no século XIX surge o Espiritismo. A ciência dos espíritos.
com o título Espiritismo. Surge o título Espiritismo para todo este processo de conhecimento. Kardec não inventou, porque Kardec estava lá na casa dele, tranquilozinho. O máximo que ele conhecia de coisas além do normal era magnetismo, que ele era um estudioso do magnetismo. E por saberem disso, alguns amigos vão até ele está lá na casa dele, recebe, e chegam com a notícia nova. Está acontecendo umas coisas, onde umas mesas se erguem, falam, e ele fala, impossível, vocês estão delirando. E o outro disse, não, você precisa ver. Eu disse, não. Mas aí outros amigos, que ele tinha mais confiança ainda, vão até ele, olha, cara, é um negócio estranho mesmo. Até que ele disse, tá bom, eu vou olhar isso. Eu vou assistir uma dessas reuniões. Não era reunião séria como esta. Não. Os que participavam estavam naquela vibração do lazer, do ver o algo diferente e até achar graça. Mas Kardec, quando viu, não levou para o campo do lazer e do achar estranho, engraçado. Ele começa a querer compreender como é. Magnetismo diz que existem energias, mas como essas mesas se erguem e, ao perguntar, você é masculino ou feminino? Se for feminino, um toque, se for masculino, 2. A mesa, o pé toca 2 vezes no solo. E Kardec começa a pensar. Tem alguma coisa aí, tem um ser pensante movimentando de alguma forma estas mesas. Quem é o ser pensante e que forma é esta dentro do magnetismo que eu ainda não conheço, que consegue provocar esse tipo de reação? Aí ele parte para o campo da ciência. Ele pesquisa, ele faz todo um estudo, ele começa a descobrir, a ter contato com espíritos. Aí vem a psicografia, toda aquela história que nós já conhecemos, com relação ao espiritismo, e que deixa bem claro que ele não fundou a religião espírita, e nem tampouco ele criou kardecismo. Aí é um termo sentimental que costumamos utilizar para diferenciar de algumas outras correntes espirituais também, que trabalham também com espíritos, mas que a gente, para diferenciar, passou a utilizar. Então Kardec é o codificador. Ele codificou. O que é uma codificação? Aquilo que é tão difícil de entender, eu posso criar termos, palavras, eu posso criar, sintetizar uma explicação a ponto de uma pessoa mais simples, que não tem o conhecimento que eu tenho, entender. Por quê? Porque se eu atingir um patamar X e a pessoa está no Y, para chegar ao X eu passei pelo Y. Eu nasci também analfabeto, eu nasci precisando conhecer, eu passei por escolas, eu sei exatamente a dificuldade que a pessoa tem. A pessoa não conseguiu chegar até aqui. Mas se eu cheguei, eu consigo encontrar meios, recursos, formas, palavras de explicar para ela o que está acontecendo. O que Kardec fez foi isso.
Ele foi o primeiro codificador da história? Foi não. Antes teve Jesus e antes teve Moisés. Prestem atenção na história de Moisés, que ele alcança um conhecimento que, para repassar, ele tem que adaptar a linguagem dele, a linguagem daquela gente. Ele tem que adaptar o conhecimento àquilo ali para que as pessoas entendessem. E depois Jesus também, parábolas, metáforas, comparações, como a gente vai ver hoje. Aqui, o mandamento maior. Então, o que Kardec fez foi exatamente isso. Entregou uma ciência, deixando claro que não parava ali no que ele disse. Quando a gente vai para o livro Obras Póstumas, os escritos de Kardec não utilizados, a gente vai encontrar a constituição do Espiritismo, a gente vai encontrar a preocupação dele com a continuidade, a ponto de ele deixar bem claro, se alguma coisa ele não conseguiu explicar a contento, e mais adiante outro se aprofundou e conseguiu dentro daquela linha, então é preciso seguir em frente, é preciso avançar. A mudança que o Espiritismo sempre passa é essa, mas sem deixar de considerar as pirâmides básicas que Kardec codificou, mas que vem desde o começo. Existência de Deus, imortalidade da alma, reencarnação, comunicabilidade dos espíritos e pluralidade dos mundos. Todo o trabalho dele foi exatamente sobre isso aí. E não parou, porque se a gente vai para Chico Xavier e a espiritualidade que trabalha com Chico Xavier, o que André Luiz fez foi exatamente aprofundar os ensinamentos de Kardec. Já observaram isso? Tentem compreender uma obra de André Luiz e vejam que exatamente ele transforma, ele pega casos, referências, para mostrar exatamente aquilo que Kardec dizia há quase 100 anos atrás, 70 anos atrás, antes do momento que ele estava escrevendo através de Chico Xavier. E outros virão, mas nessa linha de evolução. Não pode chegar agora, novo Espiritismo, olha, a existência de Deus não é bem assim. Imortalidade da alma, também não. Vamos rever isso aqui. Comunicabilidade, não pode ser anímica. Talvez não exista. Talvez isso, talvez aquilo, esses talvez precisamos nós espíritas termos cuidado. Porque estão tentando disseminar muito isso aí para quebrar exatamente o trabalho que o Espiritismo vem desenvolvendo. Então, eu sempre tenho, nas minhas últimas palestras e no trabalho que eu faço na própria internet, eu estou procurando fazer a minha parte, conscientizando bem todos sobre isso aí. Porque a gente precisa entender, mas compreender. Porque se a gente ficar no campo do entendimento somente, fica fácil a penetrabilidade de terceiros com ideias que podem
prejudicar o processo de evolução da pessoa, do grupo e da própria humanidade. Mas o assunto de hoje fala exatamente sobre o maior mandamento. Moisés, no seu processo evolutivo, traz 10 mandamentos da lei de Deus, de acordo com a situação daquela sociedade na qual ele estava inserida, da capacidade de compreensão daquelas pessoas e do sistema de vida daquelas pessoas. Então, entre os 10 mandamentos, nos 10 mandamentos vamos encontrar amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e feriados, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falsos testemunhos, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Amar a Deus sobre todas as coisas, a ideia do Deus único e verdadeiro, que Moisés passa a trabalhar. Não usar o seu santo nome, não tomar o seu santo nome em vão. E este é um problema que até os dias atuais se repete, juro por Deus. Deus está vendo, Deus isso, em nome de Deus. E às vezes nós sabemos que estamos fazendo coisas erradas e botando Deus no contexto. Não temos o cuidado de respeitar o Criador de nós mesmos. Na condição de criatura, desrespeitamos o Criador muitas vezes. Guardar domingos e feriados, festas. Então, naquela época, era um dos grandes problemas que Moisés enfrentava, o dia do descanso, que na cultura em que Moisés estava inserido era o sábado. Aqui, a igreja adapta o mundo ocidental para ver como o homem vai interferindo. Na cultura ocidental, o nosso dia de descanso passou a ser o domingo, primeiro dia da semana. Os judeus utilizavam o sétimo dia. A semana termina no sábado. Primeiro dia da semana é o domingo. Por isso que o seguinte a gente já chama de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O sétimo é o sábado. O sábado era o dia do descanso, do descanso para os judeus. Mas adaptando para a cultura ocidental, o Concílio Vaticano, quando trabalhou, colocou o domingo, dia de santos e festas religiosas. Honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade. E aqui, o próprio Moisés, ele não se refere só à castidade no sentido sexual, preservação da virgindade, respeitar as virgens. Não, não é somente isso. A castidade moral do Espírito, a integridade do Espírito, que mais adiante, 2000 anos depois, Jesus vai deixar mais claro. Não furtar,
não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo. A cultura em que Moisés estava inserido, os casos de traição oficializada era muito comum, principalmente entre os poderosos. A falta do respeito, traições, eram muito comum. E não cobiçar as coisas alheias, a questão da inveja. Então são os 10 pontos, 2000 anos o homem segue exatamente esse ensinamento de Moisés. Aí vem Jesus, o maior mandamento. Aqueles que já seguiam há 2000 anos, e olha que o tempo de Jesus para a gente é 2000 anos também, né? 2000 anos, 2022 anos. Veja quanto tempo tinha se passado de Moisés para Jesus. Então, muitos já tinham ido, voltado, encarnado, reencarnado, e diante de Jesus, alguém pergunta. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da fé, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. São Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Então, a gente já vê aí um avanço da capacidade intelectual do povo dessa época, que levou Jesus a dar essa resposta. Aí eu vejo algumas pessoas falarem: Jesus desconsiderou completamente o que Moisés disse. Não. Vejam bem qual foi o maior mandamento que ele disse. Qual é o primeiro de Moisés? Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus manteve. Porque Moisés recebe das energias divinas, ele recebe os 10 mandamentos, de acordo com aquela época. Mas a época em que Jesus estava, já era 2000 anos depois de Moisés. 2 milênios tinham se passado. As pessoas já tinham uma capacidade intelectual melhor. Amar a Deus sobre todas as coisas. E apresenta o segundo, no qual se resume todos os mandamentos. Nestes 2: amar ao próximo como a si mesmo. Aí vamos tentar compreender. Se eu amo o próximo, eu vou matar. O próximo são todos em minha volta. Eu vou furtar do meu próximo, a quem eu tenho amor? Se eu consigo amar ao próximo, eu vou respeitar. Eu vou ter atos de dignidade com ele. Eu vou buscar interagir. Eu vou buscar conviver. Então, o que Jesus fez foi codificar os 10 mandamentos. Transformou nos 2 primeiros. Porque alcançando os 2 primeiros, todos os outros estão inseridos.
Se você consegue amar a Deus sobre todas as coisas, Deus acima de tudo, verdadeiramente, para chegar ao próximo é um passo, porque Deus te criou e me criou, e criou cada um aqui. Então a nossa ideia é de irmandade. Somos irmãos. Então, se somos irmãos, o amor que eu desenvolvo por Deus é repasso para os meus que estão em minha volta. Compartilho o amor. Eu começo a amar o próximo como um irmão, porque eu amo a Deus. E Ele me criou, e criou a todos que estão em minha volta. Então, somos irmãos. A partir daí, vem todo o desenvolvimento do respeito, da integridade, de ser integral com o outro. O amor vai levar todos os valores a todas as virtudes. Se eu não consigo isso aí, se eu não consigo atingir o primeiro e o segundo, eu vou falhar em algum ponto nos outros 8 que Moisés apresentou. É só a gente trazer para os nossos dias atuais e ver os grandes problemas que a humanidade tem. Então, o que Jesus fez foi simplificar. Mais adiante, o que Kardec vai fazer quando escreve o Evangelho segundo o Espiritismo não é em contra nem Moisés, nem Jesus. É avançar na linha de entendimento e compreensão do que Jesus disse. Aí Kardec vai explicar mais adiante, no final, no item 4, amar ao próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Então, Kardec aqui está mostrando exatamente que ele não vai contra, ele acrescenta. Ele começa a tornar mais claro aquele ensinamento. E quando a gente vai para esta passagem do maior mandamento, é citado também aquele momento que Jesus narra para os apóstolos que um importante senhor que devia a um grande latifundiário, fazendeiro, digamos assim, da época, trazendo para os nossos dias atuais, para codificar bem, um banqueiro, e ele, o empresário, devia uma grande quantia e é cobrado. Aquele que tinha emprestado cobra: eu quero o meu dinheiro. E ele diz: eu não tenho. Ele disse: então, todos os teus bens, tudo aquilo que te pertence, passará a ser meu. E ele clama: não faça isso. Contudo, eu te peço, tenha piedade, espere mais alguns dias, alguns meses, eu vou conseguir. E chora diante daquele Senhor. E o Senhor, comparando, quando Jesus narrou exatamente Deus, misericordioso, perdoa e dá a ele o direito de voltar a trabalhar e produzir, sem ter a obrigatoriedade de um prazo X para repor aquilo ali. E ele sai alegre e contente.
Então, encontra logo na saída do local onde ele fala com o grande Senhor, ele encontra um devedor dele, que devia uma pequena quantia. Digamos, no tempo de hoje, aí uns 400, 500 reais. Sendo ele um empresário, seria uma pequena quantia para ele. Mas ele vai cobrar. E quando ele chega para aquele pequeno devedor, ele diz: quero o meu dinheiro. E o devedor diz: eu não tenho. No momento eu não tenho. E ele o agride, pega ele pela garganta e diz: ele quer. Se você não me pagar, vou lhe denunciar e você vai preso. E o outro diz: eu não tenho. E ele denuncia e o outro vai preso. O pequeno. Em volta estão os outros servidores que, vendo a cena, comentam com o Senhor o que tinha acontecido. Aí o Senhor diz: então, me traz ele aqui novamente de volta. E vem o grande empresário. E o Senhor diz: tal qual a tua lei, terás que pagar agora comigo. Porque aquele que pediu a ti, como tu pediste a mim, e eu te dei a misericórdia, não deste a ele a misericórdia. Então estás dizendo como se deve proceder comigo, neste caso. E aí exige dele o pagamento. E ele entra de novo naquele clima de desespero. Aí vamos para o Pai Nosso. Quando a gente pede perdão a Deus, perdoai os nossos pecados, assim como perdoamos aos nossos devedores. Para compreender até o Pai Nosso, que a gente às vezes reza e não compreende o que está dizendo. Essa passagem aqui de Jesus, que vai ensinar o Pai Nosso aos discípulos. Quando ele ensina o Pai Nosso, ele já tem narrado isso aqui. Essa parábola comparativa. Então, se eu quero dela misericórdia, diante de um grande débito que eu tenho com ela, e ela não dá, eu tenho a partir daí o comprometimento, o compromisso moral de, para ele, que também tem um débito comigo, quando ele falar e pedir, como eu pedi para ela e ela fez por mim, eu tenho que fazer por ele. Evolução moral. Por que somente para mim? Porque eu pedi, recebi e encerrou aí. Aí é egoísmo. Aí é orgulho. Eu tive o direito, eu tenho o direito, eu tenho a proteção, mas e ele, que é irmão? E tem direitos também. E precisa ter proteção também. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, amando a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. E aí está dentro do Pai Nosso. O Pai Nosso deixa isso aí bem claro. Então, a lição de hoje, o maior mandamento, mostra exatamente todo esse processo evolutivo do conhecimento. Todos os ensinamentos de Jesus, que não foram combatidos pelo Espiritismo, como na época chegaram a acusar. Não. Jesus é a nossa referência.
Espiritismo é uma religião cristã. Jesus é a principal referência da doutrina espírita. E ainda tem um detalhe, acrescentando sobre aquilo que eu falei no início, que o próprio Kardec orienta. Quando colocaram o Espiritismo como religião, os amigos entusiasmados disseram: é a religião do futuro. E ele retrucou, disse: não. O Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Por quê? Porque o Espiritismo busca elucidar, esclarecer, colocar de uma forma clara para todos, ao alcance de todos, em todos os níveis de conhecimento, de capacitação intelectual. Colocar o Evangelho para que todos entendam. E o que ele quer dizer com isso é que também as demais religiões, ao invés de criar sistematizações, dogmas, etc. e tal, rituais, devem procurar também seguir por este caminho. E hoje, 2022, se a gente parar para olhar, as religiões, os credos que caminham junto com o nosso, há muitas mudanças na maneira de ser, de agir. Dentro deles mesmos já existem alguns confrontos, os mais tradicionais, achando que deveria manter um certo radicalismo, e outros já querendo flexibilizar, alcançar mais as pessoas, explicar mais, orientar mais, estar mais próximo, exigir menos e orientar mais. É exatamente o que o Espiritismo busca fazer. Por isso as nossas reuniões públicas, por isso sempre estamos falando de Deus em todos os nossos trabalhos, por isso sempre abrimos qualquer trabalho. Vai ser distribuído caixa de fósforo hoje para as pessoas humildes que não têm fósforo em casa. Antes de fazer a distribuição, uma prece de agradecimento a Deus por aquele momento. Depois da distribuição, uma prece de agradecimento a Deus por tudo ter transcorrido bem, e para que aquelas pessoas bem utilizem aquilo que receberam e que não haja problema nenhum com elas. Um intercâmbio constante e direto com Deus. Porque religião, na verdade, não é dogmas a ser respeitado. Religião, se formos para a tradução da palavra, é religar. Religar quem? Religar a Deus. Ligar a Deus. A religião tem que ser o canal de ligação com o ser maior, e não o canal de impedimento de proximidade com Deus, onde eu venho até aqui, daqui, aí somente Ele pode falar com Deus que está ali. Não é isso que o Espiritismo diz. Se eu chegar até aqui e disser para Ele: agora, fala com Deus para me ajudar, Ele vai me dizer: não, você agora chegou aqui, se concentre, você conseguiu chegar, Deus está com você, agora mentalize Deus e converse com Ele, Ele vai te escutar. Não sou eu que vou fazer. Você vai até Ele e vai sentir a presença dEle, e ficar feliz por sentir como eu também faço. Você vai fazer o que eu consigo fazer, para que a gente caminhe igualmente. Então não existe aquele que pode e o que fica só a pedir para que o outro faça por ele. Não. No Espiritismo todos são capacitados. É isso que a gente busca educar, orientar,
preparar o espírita para que ele entenda, compreenda que ele é capacitado por ser criatura de Deus. Ele é capacitado, ele tem o dispositivo interior dele preparado para ser acionado e entrar em contato com Deus. Mas só vai ser acionado esse botão, esse dispositivo, só pode ser acionado por uma pessoa. Não é ninguém externo. Sou eu mesmo. Sou eu que vou acreditar, confiar, ter fé, vontade, agir, buscar e sentir Deus em volta de mim. Quantas atitudes tão sérias na vida a gente tem, quantos pedidos tão importantes a gente faz e diz para a gente mesmo, ou para quem está próximo, eu senti que Deus estava ali. Se não era Deus, era um enviado de Deus, era um anjo do Senhor, porque eu senti uma vibração boa, sadia, gostosa, algo que renovou. Então você tem essa potencialidade. E essa potencialidade está exatamente no cumprimento, não por obrigação, mas por amor, no cumprimento do mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque era essa a mensagem que eu queria trazer para todos. Agradeço a atenção e deixo aqui o meu abraço fluido, fraterno para cada um. E estou sempre fazendo meus comentários na internet, José Cordeiro. Quem quiser acessar no Instagram e no YouTube pode ficar à vontade e até mesmo interagir, fazer perguntas, que na medida do possível a gente vai dialogando e respondendo para evoluirmos juntos, passo a passo, caminhando sempre. Muita paz, fiquem com Deus.